desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra ninar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Recuperar o fôlego. Bom dia, todas as pessoas. Eu vou falar fora do microfone para que as pessoas cegas possam me localizar no palco. Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Carol Carvalho, eu sou uma mulher negra usando cabelo Black Power, estou com uma blusa branca, uma calça roxa com um cinto preto e um sapato preto, uso óculos, estou com um colar colorido e com um relógio preto com como é que é o nome do... Pulseira. Pulseira branca. Também, né, estou à direita da plateia no palco e atrás do púlpito. Eu sou professora, doutora em História, faço parte de organizações negras na cidade de Florianópolis e Goiânia, todas as organizações que pensam uma educação plural e equânime. Dizer, né, que é com grande satisfação que a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis lhes recebe para o 18º Seminário Diversidade Étnico-Racial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que aconteceu ontem, acontecerá hoje, com o título de 30 anos da Lei 446 de 94, Entre Conquistas e Desafios. Esse evento está na 18ª edição e teve início em 2005 e se firmou no calendário municipal como um evento de formação, discussão, problematização, socialização de experiências e pesquisas que são desenvolvidas nos NEINs, nas escolas, nos núcleos de EJA e instituições parceiras.
buscando, então, o fortalecimento das políticas de ações afirmativas no âmbito da educação básica municipal. E esse ano, né, tem como objetivo geral viabilizar um espaço de socialização de práticas educacionais e problematizar o processo de implementação da Lei Municipal 4446 de 94, que este ano completa 30 anos. Mais tarde, em 2021, essa lei passa a ser a 10.764, que inclui o ensino de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas na educação básica do sistema de ensino de Florianópolis. E também articulada com as leis federais 10.639, de 2003, e 11.645, de 2008, que instituem o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em todo o âmbito nacional. Agradecemos também os intérpretes Juliana, Jean, Gisele, Manfred, Mike, Fabiana e Tatiana. Também reforçamos que, no hall de entrada deste auditório, convidamos vocês para prestigiar as exposições, que são artigo 20 anos da Lei 10.639, 2003. O que a produção científica revela sobre as relações étnico-raciais na educação infantil, da professora Lucilene Moraes Agostinho. Outro trabalho é a trajetória de Antonieta de Barros para aprender na EJA, o estágio supervisionado de História da UFSC na EJA Centro 3, Florianópolis, em 2024, das professoras Joana Vieira e Silviana Deluc. O terceiro trabalho é a educação das relações étnico-raciais no percurso da política de avaliação de contexto. Avaliação de contexto no FPAEI, DEI, né, a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Professoras Heloísa, Simon, Bárbara Rodrigues e Eduarda Souza Gáudio. Outro trabalho é o Fuxicos da Avó Adélia, estudante Adélia e professora Regina Helena. E, por último, representatividade negra, o protagonismo racial no filme Space Jam, Um Novo Legado, da Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso, professoras Morgana e Caroline. Dito isso, damos início, então, às atividades do dia de hoje, às partilhas. E temos certeza que serão partilhas sensacionais, assim como ao longo do dia. Chamamos, então, para mediar essas partilhas, as professoras Francine Costa e Milene Visani. A primeira partilha é intitulada Educação Física Antirracista. Escola Básica Beatriz de Souza Brito, professor Hugo Matias. Pode, por favor, pode vir. A segunda partilha é Mapeando as Violências da Branquitude. Como lugares e territórios explicam os conflitos do cotidiano escolar, da Escola Básica Municipal Tapera, Escola do Futuro, e o PPGG da UFSC, professora Aline Alves. A terceira é Atividades da Escola Almirante Carvalhal, explorando a temática da educação para as relações étnico-raciais. Professores Deisirede, Delfino, Mariana, Juliana, Josué, Andréia e Magali. Estão aí? E, por fim, a Oficina de Análise de Casos de Racismo Recreativo, Núcleo EJA Continente 1, professor Bruno Franco Antunes.
professoras Francine, chama de apelido, né? Fran e Milene, é com vocês. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos, todes, todas. Eu sou a Francine, sou uma mulher negra, estatura baixa. Estou vestida com um blazer preto e uma calça preta e um colar vermelho, uma blusa em um amarelo mostarda e um tênis cor salmão. Nós vamos começar agora a manhã de partilhas, né? Então, teremos esse bloco de apresentações de 4 escolas, seguido de um momento de conversa com a plateia. Eu vou passar para a Milene se autodescrever e, na sequência, a gente inicia. Obrigada. Meu nome é Milene, eu sou uma mulher negra, estou com roupa preta, com a blusa do Grupo de Estudos Americanas, e cabelo crespo, olhos castanhos escuros e um relógio preto no pulso esquerdo, sapato preto, calça preta. O meu sinal em libras, eu tenho uma pinta quase imperceptível, que eu nunca tinha percebido, até um estudante surdo me falar que eu tenho. Então, é um M perto dessa pinta do lado esquerdo. Bom dia a todos. Agradeço a importância, né? A gente tem uma importância muito grande de estar aqui, representando as escolas e o núcleo de EJA. E que todos tenham uma boa partilha. Bom, então vamos lá. A nossa primeira partilha dessa manhã vai ser mapeando as violências da branquitude como lugares e territórios, explicam os conflitos do cotidiano escolar. Esse trabalho é realizado a partir da Escola Tapera, Escola do Futuro. Então, eu já vou passar imediatamente para que você se apresente e se autodescreva. Bom dia a todos. Meu nome é Aline. Vou falar aqui fora também. Bom dia. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, cabelo cacheado. Estou vestindo uma blusa, um casaco vinho e uma calça verde. Então, vamos lá, que o tempo é curto, vamos aproveitar. Vou esperar iniciar a apresentação, mas já posso começar dizendo que esse trabalho é fruto de uma pesquisa de doutorado que eu iniciei o ano passado, então eu ainda estou chegando na metade, né? Não tenho muitos resultados ainda, mas a parte de levantamento bibliográfico já me dá alguns indícios. Tenho como passar? Eu não sei. Liga. Aqui, ó. Pode. O objetivo principal desse trabalho é mapear a supremacia branca. Pronto, vamos voltar. Então, o título, né, que já foi dito, vou passar rapidamente. O trabalho está sendo desenvolvido lá no programa de doutorado em Geografia. O objetivo principal é mapear essa supremacia branca na organização curricular, mas também no combate que já é realizado historicamente, como a gente viu ontem na apresentação da evolução das leis, né? A começar pela importância da lei municipal, que eu já vou entrar nisso. Bom, o que eu pretendo, né, com esse trabalho? Mapear no sentido tanto figurado quanto literal. Então, primeiro, trabalhar com a questão das linguagens coloniais e como isso já é combatido na organização curricular, né? O que o apoio legislativo nos dá para trabalhar essa questão. A branquitude no acesso à educação é como a supremacia branca interditou o acesso à educação das pessoas racializadas e o quanto isso significa, antes de tudo, uma desumanização do colonizador, do branco, que
ao optar pela violência, já não é mais humano. Tá? Isso eu vou explicar o aporte teórico. Eu acredito que a cartografia social e o mapeamento autorrepresentativo que é usado nos movimentos sociais pode ser um caminho para mapear esses conflitos na escola, no chão de escola. Né? Então, também usar o mapa para além dessa linguagem que a gente vai falar aqui, que parece neutra, mas é extremamente supremacista. Então, o movimento de reparação ele vem no sentido de resgatar um histórico de lutas antirracistas, anticoloniais e anticapitalistas. Oh, meu Deus. Oi, desculpa. Então, o reconhecimento do papel fundamental que os movimentos sociais têm na construção dessas leis. Então, ontem a gente viu, né, a homenagem às professoras, Nelly, enfim, e a professora Geruse fazendo toda essa construção. É fundamental que essa assessoria dos movimentos sociais, dos militantes dos movimentos sociais, esteja desde a produção de materiais até a formação dos professores e de todos os sujeitos escolares, né? Porque isso foi um retrocesso que os vetos da Lei 10.639, que, na verdade, é a LDB, né? Por isso que eu deixei aqui para a gente entender, eles vetaram, de uma certa forma, dois artigos muito importantes. Um, que dizia que 10% do currículo do ensino médio deveria ser sobre as relações étnico-raciais, e o artigo que retira os movimentos sociais da formação dos professores. Tá? E isso também desobrigou as universidades. Então, nesse sentido, a Lei 4446, de 94, ela é extremamente... ela nos permite esse avanço em relação à lei federal, né, que o veto do Cristóvão Buarque acabou tirando. Então, qual que é o escopo teórico? Primeiro, focar... O argumento desse trabalho é exatamente o que eu uso na sala de aula. Quando eu pego uma piada racista, quando eu pego uma piada machista, inferiorizar alguém não faz ninguém superior. Então, é olhar esse lugar do branco opressor nas relações raciais e como daí os privilégios são decorrentes e constroem essas desigualdades sociais. Aqui eu estou me apoiando no Du Bois, que eu poderia ter colocado o Manuel Quirino aqui também, que vai trabalhar na ideia de colono preto, como a sociedade branca é parasitária no trabalho e moralmente. E no Frantz Fanon, né, o Du Bois e o Frantz Fanon, eles vão trabalhar com a dupla consciência do Du Bois, né, o véu, e com o duplo narcisismo ou a dupla alienação que o Fanon trabalha. Então, o que eles estão pleiteando? Nada de paternalismo, né, de complacência paternalista, mas uma educação das massas e um processo de descolonização real, inclusive na produção do conhecimento. O grande geógrafo, Milton Santos, já abriu vários caminhos para a gente, né, Mari? Com a ideia da cidadania incompleta, que a Lélia Gonzalez também trabalha, de uma certa forma, como divisão racial do espaço. Né? Então, acho que dá para combinar esses dois na ideia do que é ser um cidadão que foi alijado dos seus direitos, inclusive do acesso à educação, que é muito importante. Aí eu trago algumas autoras que eu acho fundamentais para a gente pensar outras linguagens. Né? Beatriz Nascimento, Grada Quilomba, Bell Hooks, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, que vão trazer a ideia de outras linguagens que são necessárias para outras estruturas de poder e para a gente conseguir descolonizar como se produz esse conhecimento. Quanto à branquitude, eu foco na Cida Bento, não só no Pacto Narcísico, mas nos documentos que ela trabalha, quanto a branquitude está dentro das empresas e instituições, e a Robin DiAngelo pela ideia de fragilidade branca. O quanto é difícil para o branco discutir a raça no momento que ele está numa posição que ele nunca se sente racializado. Né? Então, quanto que isso traz uma... As pessoas se negam, as pessoas não querem. Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi no grupo de estudo, que hoje eu posso me identificar como branca graças a esse grupo de estudo, porque foi um letramento racial que eu fiz com as minhas parceiras de estudo. Aqui, gente, eu tenho só um exemplo, mas são vários. Eu vou deixar outros artistas que eu acho que trabalham nessa linha, que é assim, nos mapas de cartografia histórica, o que a gente tem é a representação de indígenas como sempre alegorias do primitivo, os canibais, os que não tinham civilidade.
E aí a gente tem hoje artistas como o Jaime Laureano, que vai fazer uma denúncia do que são esses mapas. Aqui eu posso citar o Sidney Amaral, é um artista que faz isso. O Yuri Cruz fez a Anastácia Livre, na Galeria do Rio, exatamente para trazer uma outra leitura desses documentos, que, no caso dos mapas, sempre parecem neutros. Esse mapa eu pus mais para a gente entender a importância dos sites Levi Voyages e para a gente ver, por exemplo, que o Sudeste é a região que mais recebe pessoas escravizadas. Então, em números absolutos, por exemplo, São Paulo é a cidade que mais tem pessoas pretas. Então, algumas coisas a gente constrói. A Bahia é relativamente, culturalmente, Salvador, né? Mas São Paulo, em números absolutos, por exemplo. Tá? Mas eu convido todo mundo a olhar esse site. Inclusive, dá para ver os navios por dentro. Eles têm uma série, são pesquisas do mundo inteiro. Aqui eu coloco só alguns exemplos do que a gente trabalha na sala de aula, que são pessoas escravistas que são transformadas em heróis. Então, o fundador da cidade de Florianópolis tinha escravizados indígenas. O Bandeirante, que foi pintado dessa forma pelo Benedito Calixto, tinha pessoas escravizadas e, inclusive, foi responsável pelas guerras contra Palmares. Bento Gonçalves, para quem louva a Farroupilha, no testamento dele eu achei 33 pessoas escravizadas. E aqui o Visconde do Rio Preto, 1.280 pessoas escravizadas no testamento desse, que é tido como um empreendedor. Aqui eu coloquei só esse mapa para a gente ver algumas questões de fronteira, né? Então, por exemplo, Santa Catarina pertencia à capitania de São Paulo, só para a gente ver que, enfim, as fronteiras eram diferentes. Vou passar bem rapidinho, pessoal, mas aqui eu fiz uma linha do tempo baseada em vários trabalhos, né, da Lívia Vaz, Santana Vaz, Clóvis Moura, Tamis Parron, que vão trabalhar a ideia de como foi a interdição dessa educação. Quais são os estados que vão tirando? A primeira ideia de fim do tráfico está nos tratados de 1810. Os traficantes escravizados, os traficantes de escravizados conseguiram protelar o tráfico por mais de 30 anos, né? Com a conivência de todos os países. Né? O que mais? Aqui. O contrato de trabalho de 1830, as leis de contrato de trabalho, eram exclusividade para imigrantes. Elas não abarcavam pessoas pretas, pessoas indígenas. Né? E, no mesmo ano, surge o Código Criminal, que criminaliza insurreição e rebelião. Aqui, eu separei, então, os estados, né, são só as siglas dos estados que vão interditando o acesso às pessoas escravizadas à educação. Queria destacar que a lei de 1848 concede 26 léguas para o processo de colonização dos europeus. Então, sim, já temos cotas para brancos aqui, né? Ao mesmo tempo que interdita o acesso das pessoas negras. Tá? 1850, a gente tem a lei de Eusébio Queiroz, que tira o capital da figura do escravizado e passa para a figura da terra, tá? Permitindo o financiamento para europeus e nos processos de colonização. Então, ao mesmo tempo que ela interdita o acesso das pessoas negras, ela permite o financiamento para imigrantes brancos. O que a gente tem na lei do ventre livre é um absurdo, é a ideia de que aquelas crianças não precisam ter mães, né? Elas são obrigadas a ficar com a mãe até os 8, e depois como cativas, e depois elas passam a ser propriedade do Estado. Ou com indenização para o senhor de escravo. A lei do sexagenário também é uma lei que desobriga os senhores de escravizados. E aqui está errado, tá? É 1888. Mas a Lei Áurea, assim como a 10.639, só tem 2 artigos. Ela é uma lei que foi feita para dizer o que significa essa não abolição no Brasil. Então, o que eu pretendo com esse trabalho é mostrar que os mapas não são neutros, né? Eles possuem essa origem e esse objetivo.
eles têm um forte apelo no imaginário da gente, em como a gente concebe esse mundo, como a gente enxerga esses espaços vazios no mapa, que tem tudo a ver com o processo de colonização e de invasão e saque das riquezas dos outros povos em prol de uma pequena parcela da população mundial. Então, eles precisam ser pensados como qualquer documento, e eles podem ser elaborados pelos próprios estudantes com objetivos também para resolver os conflitos da escola e os conflitos daquele espaço que eles vivem. Tá? Eu acho que é isso. Fiquei meio nervosa, né? Falei aqui como se estivesse narrando um jogo. Tem tempo? Então, tá. Vou aproveitar para dizer o que isso interfere no plano político-pedagógico da escola. A educação antirracista ela não é, como a gente viu ontem nas apresentações, um evento. Ela é estrutural. E, assim como o racismo é estruturante, ela deve ser estruturadora de todas as práticas pedagógicas, de todas as disciplinas, em todos os anos. Tem uma anedota que eu ouvi da professora do primeiro ano, que eu achei bem interessante, que eu acho que resume bastante o quanto os alunos são mais para frente do que a gente em tudo isso. Ela todo dia desenhava a menininha com o cabelinho liso, quantos meninos, quantas meninas. Um dia ela olhou e falou, nossa, fez uma molinha, né, um cabelo volume. Aí disse que as crianças, que deu, professora? Aí ela falou assim, ué, olhem para o lado, né, a gente tem vários tipos de cabelo. No dia seguinte, as crianças, hoje trançado, hoje faz com... Cada dia eles querem de um jeito. Então, a diversidade ela precisa ser respeitada como uma forma de conhecimento. Como a Jerusi falou ontem, o racismo ele é obtuso. A racialização do outro, que é isento branco de racialidade, ela é burrice. Ela é uma forma de não conhecer o outro, de se negar a olhar o outro. Portanto, ele é incapaz de olhar a si mesmo. O narcisismo da branquitude ele é, no fundo, uma incapacidade da população colonizadora conseguir se enxergar enquanto humano. Acho que é isso. Passamos agora para o Almirante Carvalhal, explorando a temática de educação para as relações étnico-raciais, com a Deise, Mariana, Juliana, Josué, André e Magali. Bom dia a todos aqui presentes, colegas da rede. Um bom dia especial aqui aos meus colegas de trabalho. Eu vou pedir licença, porque ontem, apesar da gente ter ensaiado, eu fiz algumas anotações e eu não quero esquecer de nada. Então, é bem rapidinho, e eu vou ler o que me veio no coração quando pensamos em estar aqui com vocês. Eu inicio a minha fala com uma frase que ouvi ontem do professor Márcio, que disse que educação não permite covardia, é sempre vigilante. E coragem foi o que nos motivou a chegar até aqui, participando desse seminário, expondo corajosamente o que fizemos até o presente momento. A IBM Carvalhal, que é o lugar onde hoje nos encontramos, veio mostrar que, como disse o professor Márcio ontem, precisamos estar sempre vigilantes em nossa luta para que a nossa escola seja cada vez mais inclusiva e antirracista. Ontem, a professora Jerusi, na sua fala, disse que a escola não é o professor, nem a Secretaria da Educação, é o aluno. E é por ele que estamos sempre vigilantes e sermos corajosos o suficiente para tratar dos assuntos importantes de cidadania e humanidade. Lembro que ela disse que o silêncio também é racismo, e não saber a história dos outros é negar que todos temos uma história, e ela deve ser contada e reverenciada. Eu sou a Magali, diretora da Escola Almirante Carvalhal, que é a única escola básica municipal da parte do continente, e é aqui, em termos de proporção, tem a maior população negra da parte central de Florianópolis. E a nossa escola, de forma embrionária, iniciou as reflexões sobre o ERER
já na criação de uma comissão que discutiria a IRER na escola desde fevereiro, sempre para além da lei, mas com o objetivo de reverenciar, conhecer e admirar a história dos negros do Brasil. Então, hoje, nós vamos contar um pouquinho do que fizemos no coletivo e compartilhar o que aprendemos, mas ainda a gente continua a aprender, e o que ensinamos também. Então, aqui está a comissão, e eu não me autodescrevi. Desculpa. Essa é a minha localização no palco. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos claros, estou vestindo uma blusa e uma saia na cor cinza, tenho uma pulseira branca no meu braço direito e estou com alguns colares também. Então, a comissão que foi eleita em fevereiro, na primeira reunião pedagógica que nós fizemos, veio com o intuito de levar a temática para dentro da escola, uma forma de engajar todos os professores e estudantes. Então, a comissão ela é composta por vários professores, e com a Jennifer, ela não pôde estar presente, que ela também é da nossa comissão, porque ela está em tratamento de saúde. Então, essa comissão ela é composta por professores que trabalham nas diversas áreas da escola. A nossa escola ela está localizada no bairro de Coqueiros, e ela atende as crianças do bairro de Coqueiros, do conjunto Vila Aparecida, Morro da Caixa, Abraão, e Estreito e Capoeiras, Monte Cristo também. E temos 495 estudantes, do 1º ao 9º ano. Então, o objetivo da comissão e também da gente estar aqui hoje é mostrar o que nós levamos para a escola como atividades e como reflexões sobre a ERER. Nós temos nos encontrado, né, sempre após as aulas, em todos os momentos, pelo grupo, para contemplarmos todas as séries, todos os professores, e trazer sempre algo diferente, que motive, que engaje, que entusiasme os alunos para esse tema. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Josué, que vai apresentar essa parte das atividades que nós fizemos. Bom dia a todos, e a todas, e a todos. Meu nome é Josué Oliveira, eu sou professor de tecnologia, eu sou um homem gay negro, tenho cabelo caracolado, crespo, estou com uma camisa cinza e uma calça preta e um sapato marrom. Também uso um colar com uma ágata e algumas proteções. Bom, essa atividade ela foi feita a partir do livro Patrimônio Cultural Tembé Tenente Rara. É o livro que foi formulado pela professora Ivânia Neves, junto com a professora Shirley Pernaforte, e eu tive a honra de fazer também parte da equipe de assistência de pesquisa. Então, essa aldeia é a aldeia que eu tive contato, que eu pude ter acesso à cultura, à história e à cosmovisão da sociedade indígena Tembé Tenente Rara. Esse livro está disponível na internet, então qualquer pessoa pode baixar e ter acesso às fotos. E como a gente trabalha com os anos iniciais, primordialmente, então o visual chama muita atenção deles. Esse livro também fala sobre o grafismo, sobre as histórias, sobre a pintura, né, quais os elementos que os indígenas usam. Então, é um grande acervo da cultura Tenente Rara. Os Tenente Rara vivem a oeste do Pará, interligado com o Maranhão, e então também faz parte dos Guajajara. A Sônia Guajajara também compartilha dessa cultura, também faz parte da sociedade que ela vive. E foi um pouco disso de querer mostrar para os alunos dos anos iniciais como é essa cosmovisão indígena. Então, lá a gente falou sobre o urucum, a gente falou sobre o genipapo,
A gente contou as histórias indígenas. Tem a história da Lua, que é a história de Dari, escreve com Z, mas se pronuncia Dari, e a gente descobriu que existe uma menina que se chama Dari na escola. Então, isso também serviu como uma troca, né, como uma forma de conhecer também o nosso aluno e o aluno também nos conhecer enquanto pessoas, né? Então, a astronomia também é muito importante nesse livro, né, que é o mesmo ponto do céu, que a gente tem o olhar, né, que o europeu vai olhar para o céu e vai dizer as Três Marias, o Cruzeiro do Sul. Para os indígenas, eles vão dar nomes para aquilo que ele tem acesso, que o indígena tem acesso, que é a canoa, que é a anta, que é a ema. Então, eles também foi um trabalho de cosmovisão, né, com os alunos. Bom dia, meu nome é André Quintanilha Lopes, eu sou professora articuladora de projetos da Escola Carvalhal. Então, o nosso trabalho, ele perpassou por todas as áreas, né, a todo momento. Bom, meu nome é Andréia, como eu já falei, né, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos encaracolados, olhos claros, que, como diz a minha filha, mãe, teus olhos têm muitas histórias. Podem ter histórias boas ou histórias ruins, né? Não sabemos. Estou vestindo uma roupa laranja, colorida, com tucanos, uma calça, né? Um conjunto laranja, calça e kimono. Estou calçando um tênis branco e colares, feito pelo meu colega Josué. Então, eu trouxe aqui... vou falar de 2 exemplos, né, que foram aplicados no apoio pedagógico da nossa escola, com os anos iniciais e os anos finais. Eu vou falar do trabalho da professora Brenda, que não está aqui hoje, e da professora Fabiana, de língua portuguesa, que atendeu, então, os nossos alunos de 7º, 8º e 9º, com a ERER, e a professora Brenda, anos iniciais. Então, a professora Brenda, ela trabalha com sequência didática. Então, ela escolheu, né, a obra de Rodrigo França, O Pequeno Príncipe Preto, onde, inicialmente, ela pediu que as crianças escrevessem, desenhassem, né, como elas viam um príncipe, antes de apresentar a obra. E a maioria das crianças fizeram um desenho de um príncipe loiro, né? E aí ela guardou esse material, né? Ela expôs o material, deixou exposto na sala e começou, então, a leitura do livro, né? E várias atividades ela fez, então, na alfabetização, com palavras de origem africana, com desenhos, com brincadeiras. E, no final, com a árvore genealógica, e, ao final da leitura desse trabalho, ela pediu novamente que eles desenhassem, né, agora, a nova concepção de príncipe. E, numa conversa final, então, eles puderam comparar e chegar à conclusão que o que nós temos de representatividade de príncipes, né? Então, foi essas as conclusões, né? Aliás, foram várias atividades, né? Muito tempo de estudo. E, com a professora Fabiana, ela trabalhou com 7º, 8º e 9º, ela trabalhou Antonieta de Barros, ela trabalhou Cruz e Souza, inclusive o nosso trabalho ainda não foi concluído, porque agora a gente tem uma visita até o Museu Cruz e Souza. Antonieta, trabalhamos com o livro da professora Eliana Demos, né, que foi que a gente trouxe essa obra para a nossa escola. Tá bom? Esse foi o trabalho do apoio, que segue ainda, né, porque a gente não encerrou o ano letivo, então temos muitas atividades dentro do apoio ainda para realizar dentro da ERER. Bom, essa foi a aula de um projeto que eu e o professor Lucas de Música realizamos na escola, que é falar sobre a história e criação do hip-hop, a gente começou falando da história mesmo, como surgiu, do movimento, que também é música, é dança, é atitude, né, o skate. Então, a gente falou dessa história, de como chegou até o Brasil, de quem são as pessoas que produziram primeiro o rap no Brasil e quem ainda continua produzindo rap,
quem produz o rap feminino no Brasil e em Santa Catarina. E eles também puderam, a partir de um software, construir as próprias músicas, com letras e batidas juntos, né? Eu sou professor de tecnologia, então, esse ano, eu tentei estudar como levar a questão da ERE também para a minha área, e o professor de música também se mostrou muito comprometido a isso, e a gente fez um trabalho de criação e também da história do hip-hop esse ano. E a gente tem algumas produções. Ah, tá sem áudio, né? Eram alunos do 8º ano, 8º 1 e 8º 2, e eles iam uma vez na semana. Então, a cada semana tinha uma programação diferente. Estão ajeitando. E falar de hip hop também é falar. Só por causa que eu sou artista. Erguendo nos juntos, somos capacitados. Nossos antepassados enfrentaram a dor, mas sua coragem vive em nós inventório. Deslizamos nos campos de trabalho forçado, nossa resistência é o legado deixado. Lutamos por justiça, por igualdade de direito, porque nossa liberdade merece respeito. Ver como o hip hop é uma linguagem que o jovem tem muito acesso e que é uma forma dele se expressar também, e que foi um bom investimento esse ano. Bem, então, nós tínhamos em mente comemorar, né, fazer a Semana da Consciência Negra, mas, enquanto grupo, nós decidimos que nós faríamos uma antecipação das comemorações, e nós abrimos, então, oficialmente a semana, né, ou a temática do ERE já em setembro, e nós criamos, então, na escola, um local que é bem central, onde nós faríamos exposições, apresentações, com arte, com música, com poesia, que fosse sempre ali aquele local onde nós iríamos fazer as nossas apresentações, reflexões e exposições. Então, aqui a gente criou esse espaço, e nessa abertura nós tivemos poesia, e um grupo de estudantes ensaiou também uma música que foi apresentada aos estudantes, e todo mundo entrou Olhos Coloridos, da Sandra de Sá, juntamente com o nosso monitor, que é um ótimo no violão, e também o professor Josué, com os instrumentos musicais, e assim a gente deu, então, a largada para as atividades alusivas, então, em comemoração à ERE. Então, aqui a gente tem algumas fotos que foram representativas. Começamos desde o 1º ano até o 9º ano com essas interações. Geralmente, toda sexta-feira, a gente faz, então, uma apresentação. A gente ainda está continuando, né, a fazer toda sexta-feira. Pode passar. Olá, eu sou a Juliana, sou professora auxiliar de Educação Especial na escola. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados e curtos. Aqui a gente está mostrando uma apresentação do 1º ano, nessa primeira imagem à esquerda, em que a gente
além de todas as conversas, né, todas as rodas de conversa, porque no primeiro ano vai se estabelecendo as relações, se consolidando algumas coisas, né, dentro dessas dinâmicas que vão acontecendo no dia a dia. Então, são várias, né, rodas de conversa, até mesmo mediações, né, para que eles estabeleçam o respeito entre eles. E essa palavra, o respeito, nessas rodas de conversa, foi o que a gente colocou em evidência. E, a partir do respeito a cada letrinha da palavra, a gente trabalhou com eles palavras relacionadas, como se faz num acróstico, né? Elegendo palavras de poder que são necessárias nessas relações humanas, né? Então, ali eles vão apresentar, acho que tem um videozinho em seguida. Eu escrevo relação. Com eu escrevo empatia. Com S eu escrevo sociedade. B eu escrevo proteção. Com E eu escrevo educação. Com I eu escrevo inclusão. Com T eu escrevo transformar. O e G orgulho. Bastante diferença. Depois, essas palavras foram compondo todo o mural, né? A parte central ali da escola, a gente foi colocando todas essas produções. Aqui, nós temos uma apresentação da Pegada Nagô, que nós tivemos o privilégio de receber essas mulheres maravilhosas na nossa escola. Foi um momento muito especial, né? Que todos da escola participaram, anos iniciais e finais, e foi unânime, né, as devolutivas que nós tivemos desse encontro. Então, foi também uma experiência relativamente nova para o grupo estar numa escola, né, no ambiente aberto. A nossa escola não tem um auditório ainda, mas ela tem tem alguns lugares que são abertos, então também dificulta um pouco a questão da fala, né, para ser audível, mas os alunos colaboraram muito. Tá, vamos mais rapidinho, então. A gente gostaria muito de apresentar um vídeo, rapidinho, desse momento. Nega, sim, respeitem a minha ancestralidade. Não percam a força, pois a força de olhar e a luz de Oxalá não nos deixarão E aquele estudante que está lá no cantinho, foi uma descoberta também para nós e para a Pegada Nagô. Ela perguntou se tínhamos na escola algum ogã. E 3 alunos se manifestaram. E esse estudante, então, foi convidado a tocar ao lado do grupo. E ele é um estudante extremamente tímido, que fala muito pouco. E ele ali se revelou e acabou também os colegas, né, reverenciando muito ele pela sua iniciativa e pelo seu poder de estar ali naquele momento. E uma fala que me marcou muito delas foi dizer como trabalhar a questão do preto sem o preto na escola, sem trazer essas pessoas que fazem cultura, né, para fomentar dentro da escola. Isso me marcou muito. Oi, pessoal, bom dia. Eu me chamo Mariana, eu sou professora de Geografia do Carvalhal. Eu me identifico como uma mulher parda. Eu estou com uma calça verde, um calçado preto e uma blusa preta.
E a gente recebeu um grupo lá na escola que foi bem interessante, bem importante a atividade, que é o pessoal do Slam Cruz e Souza, né? E aí essa atividade foi feita com os estudantes do 8º e do 9º ano. O Slam, ele é uma prática de poesia falada, né? Uma prática que é uma poesia de engajamento, né? Com forte conteúdo social e crítico também. E aí eles fizeram uma oficina com esses estudantes do 8º e 9º ano. E o que me chamou a atenção e que foi muito importante assim na formação das turmas é que se destacaram as meninas pretas fazendo, né, a sua fala, fazendo o seu slam. Isso aí foi bem legal, porque acaba se criando, né, o ambiente de empoderamento dessas meninas. Pode passar. Esse teatro foi na escola, a partir do projeto Roda Roda, que contava com a presença de uma atriz negra, que contava a história da ancestralidade dela, da avó dela, né? Que conta a história de uma criança que saiu da sua cidade, foi viver em outra escola, em outra cidade, e para ela resistir, ela lembrava das histórias da avó dela. Então, ela trouxe a boneca preta, ela trouxe o quadro, fez o turbante na cabeça, então isso foi muito representativo para as crianças também. Abertura dos Jogos Interclasse. A gente sempre pensou em trazer alguma apresentação para eles, independente do evento. Então, nos jogos, na festa junina também teve o carimbó. Então, essa aqui foi a abertura dos jogos que a gente cantou Sorriso Negro na escola, né, que é uma música que a gente também refletiu, que fala sobre a história da população negra, mas também fala da alegria da população negra, que é importante falar, né, do sorriso negro. E essa foi a abertura, foi ensaiada com os alunos da 82, junto também com o monitor Marcos, que nos ajudou muito nessa empreitada. Aqui foi a exposição de palavras de origem africana, né? A gente teve muita inspiração na exposição que aconteceu no Museu da Língua Portuguesa. E foi um trabalho feito junto com o professor de tecnologia, que a gente propôs para os alunos dos anos iniciais pesquisarem palavras de origem africana, escolherem uma palavra. As dos anos do 1º e 2º ano escreveram, tentaram ler, quem conseguia ler, leu. E os do 3º ao 4º ano me enviaram por e-mail com o significado. Então, foi um trabalho de pesquisa de palavras que não são novas, mas que nos levam a um outro lugar, que conta uma história, né? Farofa, abarás, cachimbo. Algumas das palavras que foram escolhidas aqui, caçula foi a que ganhou. E tem uma palavra que eles escolheram, que é macumba, que quando a gente colocou para ver quais eram as palavras que eles tinham escolhido, essa palavra era a que chamava mais a atenção deles, né? Por conta de carregar todo o estigma dessa palavra, né? E como a palavra ela nos constitui enquanto sujeitos, mas que a gente internaliza e naturaliza isso como se não tivesse história, como se tudo viesse também do europeu. E macumba mostra bem isso, né? De entender o significado e ressignificar essa palavra e tirar do contexto pejorativo. Aqui foram alguns trabalhos feitos, né, na disciplina de Geografia. Fiz alguns mapas táteis e alguns têm a temática do continente africano. A gente fez um trabalho também sobre personalidades negras brasileiras, né, para reverenciar mesmo, né, a existência e a importância dessas pessoas na formação do povo brasileiro. Com os 8º anos, eu fiz um trabalho sobre pessoas famosas do continente africano, como uma maneira deles terem acesso à informação para além do que a gente costuma acessar sobre a África, assim, né? Conhecer o continente africano de uma maneira mais aprofundada e menos estereotipada. Então, eles descobriram youtubers, escritores, enfim, pessoas famosas da África, cantoras pop, modelos, foi bem legal. E, com o 9º ano, eu fiz um trabalho de exposição sobre o Milton Santos, né, que na geografia é o grande nome da geografia, né, que foi um cara, né, um cientista, geógrafo negro, e que foi muito legal porque essa semana a gente estava estudando para a prova do IFSC e em uma questão tinha um texto do Milton Santos e aí eles que chamaram a atenção, eles que perceberam, professor, um texto do Milton Santos. Então, no Carvalhal, no 9º ano, eles estão conhecendo Milton Santos, pelo menos saber da existência, né, desse grande nome da ciência brasileira.
Gente, vocês podem concluir assim em 30 segundos, por favor? Ai, com certeza, vai ser rápido. Então, esta também foi uma atividade proposta pela comissão. Quando eu penso em artista, porque foi uma proposta minha, né? Na Deise Américo. A Deise Américo é uma artista catarinense. E, em contato com ela, ela comunicou que faria uma exposição próxima à escola, no Centro Cultural Continente. Ficamos muito felizes, né? A escola tão próxima do Centro Cultural Continente e os estudantes puderam visitar, puderam participar da oficina. Ela contou a sua trajetória de vida como artista e mulher negra. E os adolescentes puderam, né, que foram as turmas dos anos finais, retratarem suas emoções, suas memórias de infância em obras de arte que eles levaram para a escola. Então, aí são as fotos das pinturas que eles criaram nos dias das oficinas. A Deise Américo falando da sua trajetória e mostrando suas obras. E é isso. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada pela partilha. Bom, a gente vai precisar passar para a próxima apresentação, mas a gente está encantadas com essa socialização dessa abordagem transversal da IRER na escola. E agora a gente passa imediatamente para... Vamos continuar no continente, né, mas agora na EJA Continente 1, com o Bruno, na apresentação Oficina de Análise de Casos de Racismo Recreativo. Primeiramente, bom dia a todos, todas e todos. Vou me descrever, eu sou um homem negro, de barba, estatura... vou usar a média, né? Média, vou dar aquela moral, média. Eu estou usando um tênis branco, pode passar para mim, professor. Eu estou usando um tênis branco, uma calça preta e uma camisa azul, e eu estou, para o público, eu estou à direita, tá, no palco. Esse trabalho, até é bom de até explicar para vocês também, meu Deus, deixa eu respirar, senão vou infartar. É bom respirar, é bom respirar, né? Esse trabalho é o meu primeiro ano na EJA e o meu primeiro ano também em Santa Catarina, né? E tu pode passar para mim ali só. Esse trabalho, como você já sabe, Oficina de Análise de Racismo Recreativo, esse trabalho ele foi... Vou passar mesmo. Não, vou pôr. Foi. Agora peguei a manha, já é essa. Como que ficou a organização desse trabalho? Deixa eu levantar, eu sou meio imperativo também. Como que ficou a organização? Ele começa com a introdução, objetivo geral, metodologia e resultados e referências. Para explicar para vocês, né? Alguns atos preconceituosos se tornaram evidentes desde o início do ano letivo de 2024, no Núcleo Continente 1, é isso. De caráter recreativo, alguns alunos praticavam atos racistas com os colegas de classe. Concomitantemente com os atos, o professor auxiliar do Núcleo, Boaventura Charles, analisou os dados do sistema do cadastro da prefeitura e evidenciou que alguns alunos tinham dificuldade de se declarar sua cor e a sua raça. O que foi interessante? Essa situação da autodeclaração, isso aconteceu no primeiro semestre, e o Charles ele conseguiu identificar que alguns alunos tinham essa dificuldade de se declarar negro e, principalmente, também falar sobre a sua descendência e falar sobre algum parentesco. A partir disso, lá com a conversa com o grupo de professores, nós criamos nós levamos um material falando sobre autodeclaração, e depois desse material, essas piadas, com muitas aspas, né, esses atos de violência, eles se tornaram mais recorrentes. Então, o objetivo desse trabalho era apresentar e discutir o conceito de racismo recreativo a partir de exercícios de leitura e compreensão, bem como análise de casos. Como vocês sabem, falar sobre racismo não é nada fácil. E aí imagina falar sobre racismo, trazer um conceito teórico e passar isso
praticamente no ensino fundamental. É uma tarefa complicada. Então, quando a gente pensou, junto com o grupo, a gente pensou na atividade, o primeiro foco, ela até demorou, como eu expliquei para vocês, teve a primeira análise ali sobre a questão da autodeclaração no primeiro semestre. Essa atividade ela aconteceu em outubro. Por que teve essa demora? Pensar a atividade, particularmente como professor negro e como uma pessoa negra, aquilo me trouxe muito incômodo. Então, a maneira de pensar e trazer isso para os alunos, eu pensei, junto com o grupo, eu queria trazer uma atividade que a gente trabalhasse sobre o racismo, mas, ao mesmo tempo, a gente não evidenciasse o agressor e, principalmente, expor a vítima. A ideia é a gente falar sobre o assunto de uma forma que a gente não ia expor esses alunos, né? A metodologia desse trabalho, como que ele aconteceu? O trabalho, como eu expliquei para vocês, aconteceu dia 1º de outubro, e ele foi baseado em 2 textos. No texto da Lélia Gonzalez, Lugar de Negro, de 1982, e o texto do Adilson Moreira, Racismo Recreativo, 2019. Para quem não sabe, na EJA, a gente tem o primeiro momento e segundo momento, que é a organização. O primeiro momento vai das 7 horas até as 8 horas. Como que ficou organizado? O primeiro momento, a gente trabalhou alguns exercícios de leitura e compreensão, e o segundo momento a gente foi para a análise dos casos. Aqui aparece um pouco da... Não vou ficar aqui, estou na frente dela. Aqui aparece como que foi a organização da sala. Nesse dia, a gente pensou e deixou a sala numa organização IU para facilitar ali, principalmente também o trabalho em grupo. E aqui tem um pedacinho da atividade que a gente pegou ali os conceitos, até para explicar para vocês como que foi organizado. A gente pegou, a partir da análise dos textos da Lélia e do Adilson, a gente pegou alguns conceitos gerais e a gente colocou isso num texto. E aí os alunos eles tinham que relacionar os conceitos com ações práticas. Esse foi o primeiro momento. Teve essa na questão da coluna. Também teve outro exemplo, a gente pegou, os alunos tiveram que também responder perguntas de interpretação de texto baseadas no conceito do racismo recreativo. E aí veio o segundo momento, que é o segundo momento que a gente trabalhou a análise do estudo de casos. Para essa análise, nós usamos 3 casos, e a gente usou 3 casos relacionados à mídia. O primeiro caso, eu usei, junto ali com o grupo, e nós escolhemos o Grupo dos Trapalhões, para quem eu acho que a maioria conhece, mas era um grupo de humor que teve muito sucesso aqui no Brasil na década de 80 e 90. E a disquete que nós escolhemos é chamado de Superman. O que acontece nesse... O que acontece nessa disquete? E esse é a thumb do vídeo. O episódio ele foi lançado em 1980. Como que foi passado isso para os alunos? A gente primeiro passou o vídeo, né? Junto com o vídeo, nós deixamos um material escrito. E o material escrito trazia alguns termos que eram falados no vídeo. Só que o que foi interessante? Quando nós apresentamos o vídeo, claro, a maioria dos alunos não conhecia o grupo, só que quando eles começaram a assistir, muitos alunos acharam engraçado, e até alguns professores. E aí, depois de assistir o vídeo, a gente foi analisar os termos. E aí eu vou pegar os termos que aparecem entre aspas ali, que para quem não sabe, né, o Mussum foi um integrante do grupo, e ele se denominava, na época, como Petróleo, Escurinha, nesse episódio. E aparece também como o Didi, que era outro personagem também do Renato Aragão, que ele fala isso para o Mussum, como que é? Arara é sua mãe, crioulo, Kunta Kinte, urubu que não voa. Isso aparece no vídeo.
Depois que a gente começou a analisar essas frases, e a gente começou principalmente a relacionar com o conceito que foi apresentado ali, os alunos entenderam que aquilo não era uma brincadeira, entendeu? E principalmente quando apareceu o termo ali, apareceu Kunta Kinte, o pessoal não sabia quem era. E aí a gente foi analisar e entender quem era o Kunta Kinte, e aí o pessoal viu que, tipo, peraí, isso aqui não é brincadeira. O segundo caso que a gente pegou, ele aconteceu em 2018, que é ensaio fotográfico de debutante choque internautas. Até peço desculpas para vocês, que aqui ficou como vestidos de pessoas escravizadas, mas só foi um erro de digitação mesmo. Aparece uma debutante, ela faz a festa, e ela usa essa temática, né, ela é vestida de sinhá, e tem pessoas vestidas como pessoas escravizadas, servindo ela nessa atividade. Só que o que foi interessante quando a gente apresentou isso? E até trazer um... Quanto tempo tem, né? Oh, tem um tempinho? Tá. O que foi interessante? Quando eu fui pesquisar esse caso, eu fui pesquisar também, ao mesmo tempo, algumas imagens. E aí que foi a parte mais aterrorizante. Quando eu fui pesquisar imagens sobre festa de aniversário de 15 anos com temática racista, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Apareceu várias decorações assim, sobre o assunto. E quando a gente apresentou o caso, como que ele foi apresentado para os alunos? Teve uma manchete, teve um jornal falando sobre a reportagem. E essa reportagem foi passada para os alunos no primeiro vídeo, e depois a gente foi analisar os dados que a gente passou, que contavam um pouco da história. Só que alguns alunos, quando a gente foi discutir o caso, alguns alunos tinham muita dificuldade, porque alguns tinham não tinham conhecimento sobre a história do Brasil, principalmente a história relacionada a esse período, né? E o terceiro caso, infelizmente, a gente não conseguiu abordar ele no dia, mas falava sobre o blackface. E esse caso, ele aconteceu, a denúncia foi feita por uma moradora de Bauru, São Paulo, que recebeu uma postagem feita do perfil suspeito do ato racista nas redes sociais, além de um registro de boletim de ocorrência. A denunciante também procurou a OAB e o Conselho Municipal da Comunidade Negra. O caso aconteceu em dia 1º de setembro de 2024. Né? Essa matéria foi publicada no G1. Né? E aí o que aconteceu? A ideia era passar a matéria e a gente explicar o que era o blackface. Mas, como eu expliquei, pelo tempo, a gente não conseguiu trabalhar essa atividade. Para concluir a questão dos resultados, né, como o racismo faz parte da estrutura do Brasil, identificar avanços a partir de apenas uma fala é complexo. Mesmo assim, notamos que casos de práticas racistas diminuíram dentro do núcleo. De todo modo, reconhecemos que apenas uma intervenção não apagará séculos de violência contra o povo negro em nossa sociedade, sendo necessário que a conscientização dos alunos ocorra no ano inteiro, pois somente assim poderemos ter resultados palpáveis e satisfatórios. Até explicar para vocês também como que foi essa dinâmica ali com os alunos, e foi bem gratificante. Para quem não sabe, a EJA, principalmente o nosso núcleo, é formado por muitos jovens. E quem tem contato com jovens sabe que jovem é meio imperativo, né? Então, esse formato de análise de caso trouxe a situação, trouxe a ideia uma esfera concreta, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala sobre racismo, muitas pessoas sofrem, só que falar sobre ele, ao mesmo tempo, é muito desafiador, porque a gente vai estar sempre se expondo. Entendeu? Então, quando a gente fala e analisa situações reais do dia a dia, e principalmente com jovens, pode se tornar uma ferramenta para a gente trabalhar não só com o pessoal da EJA, mas também trabalhar com o pessoal do ensino médio também e dos anos finais do ensino fundamental, né? Aqui só apresentar para vocês as minhas referências, né, que foi a Lélia Gonzalez, Lugar de Negro, e o Adilson Moreira, o racismo recreativo. Ótima pergunta, né? O Continente 1, para quem não sabe, ele fica localizado na Escola Almirante Carvalhal, né? Todo mundo aqui, roxinhos conhecidos.
né? E fica localizado no bairro de Coqueiros, aqui depois passando ali a ponte. Tá bom? Esse foi o meu relato sobre a oficina sobre o racismo recreativo. Bom, muito obrigado pela atenção de todos, todas e todos. Seguimos para a última partilha com o Hugo, Educação Física Antirracista, da Escola Beatriz de Souza Brito. Bem, bom dia a todos. Eu não vou usar o microfone, porque isso me deixa nervoso, tá? Desculpa. Mas eu sou professor de anos iniciais, então eu falo bastante alto, acho que vocês vão me ouvir. A gente tem que estar transmitindo ao vivo. Ah, que desgraça. Pode ficar nervoso. É que eu vi a professora. Não, o professor que tem em casa e se autodescreve. Depois eu posso ficar sem? Putz, tá bom. Perdão. Então vamos tremendo, né, prof? Porque eu vi a prof tremendo que eu falei, meu Deus, vai ser minha vez. Bom dia a todos. Deixa eu me autodescrever. Eu sou um homem branco, hétero, cis, né, como eu aprendi na minha última formação. Eu uso uma camiseta branca, uma calça jeans azul e um tênis branco. Né, eu estou usando uma camiseta do nosso grupo de estudo lá da Escola Beatriz. E vou vir aqui falar para vocês, apresentar um pouco, né? Eu até estava ouvindo os colegas apresentando e falei, nossa, que egocêntrico, né? Eu vou falar da minha educação física antirracista. Eu não estou representando o grupo de educação física, mas é o impacto que o grupo Sankofa, esse estudo teve sobre a educação física do Hugo. Então, vai ser extremamente egocêntrico, vocês estão vendo, né? Então, vamos lá. A educação, né? Eu sou professor de educação física, estou há 18 anos na rede. Eu passei muito tempo no Rio Vermelho, na Escola Maria Conceição Nunes, fui professor, diretor. Em 2020 eu vim para a Escola Beatriz, né? Aí a gente teve a pandemia e tudo mais, e comecei a fazer parte, já estou tremendo, né? Vamos lá. Vou começar antes mesmo de falar sobre a minha história, a importância da questão antirracista, né? Eu faço uma atividade com os meus alunos, em que eu peço para, no final da atividade, eles apresentarem um desenho, ou se representar, ou fazer um desenho sobre a atividade. Então, nas pontas, eu tenho o conteúdo de ginástica, e eu trouxe especificamente desenhos das minhas alunas que são negras, né? E eu faço questão de trazer o desenho porque a responsabilidade não é delas, é minha. Né? Então, eu tenho aqui um desenho de uma aluna minha do 2º ano, que fez uma ginasta negra, e eu tenho uma outra aluna minha que fez uma ginasta branca, né? E eu acho importante colocar isso porque no nosso campo os 2 maiores expoentes mundiais são 2 ginastas negras, né? A Rebeca e a Simone. A Simone, inclusive, vai entrar na história entre as maiores do mundo. Pensa, 2 grandes referências no mundo e ainda não impacta, né? Então, qual que é a minha responsabilidade enquanto educador para mudar esse perfil, certo? Da mesma maneira, a minha aluna do meio aqui também, a gente trabalhou uma cantiga de roda, né, a Linda Rosa Juvenil, e ela também não consegue se autorrepresentar ou pensar numa princesa que não seja branca. Tá? Então, eu estou trazendo isso para a gente entender qual é a minha responsabilidade quanto a isso. Então, vamos lá. Lá no Beatriz, né, a gente, em 2021, foi incluído no nosso PPP, o projeto Ubuntu, que a ideia é criar uma educação antirracista. Tá? Eu não vou ler tudo, porque é para a gente ganhar tempo. E aí a gente tem um grupo de estudo que tem encontros aí mensais para estudar textos de referência. Então, a gente já estudou racismo estrutural, o OMC0, a matriz, a gente estudou como ser um educador antirracista, e agora a gente está no Pacto da Branquitude da Cida Bento. Tá? E aí eu vou falar para vocês que, nesse período, gerou um impacto sobre as minhas aulas e sobre a minha pessoa, né? Eu vou pedir licença, que eu vou passar por um dos últimos slides, que eu acho que é importante eu trazer isso para vocês aqui. Aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que me impactou foi na minha identidade, né? Eu teve que me colocar enquanto branco, uma pessoa de privilégios, né? Assim como ser hétero e cis, que é a norma. Então, eu sou o suco do privilégio, né? Eu sou a pessoa que eu ando na rua e ninguém muda de lugar, eu não sou ameaçado por ninguém, eu não corro risco com a polícia, né? Eu estou numa situação de muito privilégio quanto a isso. Eu preciso me identificar enquanto isso.
E, além disso, a partir da leitura que a gente fez, em especial no livro do Racismo Estrutural, eu tive impacto com esse conceito do branco periférico e que, para mim, foi libertador, né? Foi me permitir entender que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Quem é dessa região sabe que lá a gente não se considera brasileiro, né? Eu sou ainda alemão, né? E aí eu brinco que, assim, olha, eu não sabia que tinha farinha de mandioca na Alemanha para fazer rosca, né? Eu não sei se na Alemanha se faz cuca com farofa, como a gente viu hoje da farofa. Nada da minha cultura remete a essa ideia europeia. Eu, inclusive, sou gaúcho, a minha bebida ela é indígena. Né? Então, me permitiu me libertar dessas amarras e me entender como brasileiro e como latino. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. E, a partir daí, me ajudou a usufruir, a aproveitar toda essa cultura que a gente tem. Então, vamos voltar lá para o começo de novo. Como é que eu ia fazer para trabalhar na minha aula de educação física? Né? Eu tenho uma proposta curricular, como eu falei, eu vim da direção e ia assumir, e eu não participei do processo da construção da proposta pedagógica da rede, e eu falei, não, eu tenho que cumprir ela. Né? E aí eu me impactei e falei, cara, tem tanta coisa que eu tenho que estudar para aprender, que eu tenho que dar conta, tenho que ensinar. Se vocês, né? Quando a gente fez a entrada aqui de bater palma, eu consegui bater 3 vezes seguida, mas eu tenho que dar aula de dança. Né, eu tenho que dar aula de luta e tudo mais. Então, eu determinei alguns princípios para adotar nas minhas aulas. O primeiro é, eu preciso deslocar essa normalidade branca europeia. Esse era um dos primeiros princípios. O outro era apresentar a luta e o protagonismo do povo negro durante a escravidão, durante esse período. Não, porque nada foi dado, ninguém aceitou. Né? Depois, denunciar o sistema da dominação racista, reconhecer as influências africanas e indígenas na produção cultural, identificar personalidades negras e indígenas, naturalizar elementos das manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras e muito cuidado com a curadoria, né, a partir dessa ótica antirracista. Então, eu coloquei aqui como é que eu faço esse trabalho. Então, eu vou apresentar o princípio e aí o que eu trabalho com algumas turmas. Tá? Vou tentar ser bem sucinto. Então, a primeira coisa que eu precisava trabalhar é o que é um normal. Né? E eu tinha que falar que não existe uma cor de pele normal, não existe um corpo normal, não existe uma brincadeira normal, não existe atividade normal, não existe manifestação da cultura normal e diferente. Porque como eu trabalho com o primeiro ano, né, um dos primeiros trabalhos que eu faço é trabalhar o corpo humano, e a primeira coisa que a gente faz é, inevitavelmente, vamos desenhar o nosso corpo. E aí a primeira coisa que vem é, prof, tu tem um lápis cor da pele? Né? E aí a gente já começa todo um debate. Aí a gente fala, compara a pele com qualquer um da sala, vê se alguém tem uma pele igual. Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, esse é a primeira coisa que a gente trabalha no primeiro ano. Né? Depois, no conteúdo dos brinquedos e brincadeiras, a gente fala da origem dos brinquedos. Né? Olha, o primeiro registro vem do Egito, em África. Depois a gente fala nas danças, né? O corpo como manifestação de identidade, o uso do corpo para se manifestar, para determinar sua identidade, as danças também fortalecendo isso. Apresentar o protagonismo, né, do povo negro durante a escravidão. Então, a gente fala da situação dos povos em África, que eles não vieram para cá escravizados, eles vieram aqui trazendo tecnologia, trazendo conhecimento. Sobre a situação dos povos indígenas pré-Colombo, né, quem eram esses povos aqui, como é que eles se articulavam e que eles se articulavam. Eu não vou me estender, mas eu estou tentando dar uma avançada. A articulação das irmandades na manutenção das manifestações da cultura corporal africana, isso me impactou muito quando eu peguei a proposta da rede sobre dança e tive que pesquisar sobre o Cacumbi em Florianópolis. Né? E aí Palmares e demais organizações dos povos africanos. Né? Essa semana se falou muito sobre zumbi, né? E toda vez que eu volto para apresentar um conteúdo, a gente aprende mais, e vai mudando a nossa perspectiva. Né? Então, vamos lá, deixa eu ver. Vamos vir aqui, que aqui é a parte importante. Então, quando eu falo da capoeira, né, do primeiro ano, a gente fala da origem, fala sobre capoeira e Palmares, porque quando eu fui dar capoeira eu não tinha uma referência, eu pedi para um colega meu, e aí o meu colega, o Gaspar, ele produziu um vídeo, e lá ele falava do zumbi. Eu falei, né, não estava letrado, ainda não estava entendendo, e comecei a pesquisar, e hoje em dia eu consigo entender essa questão um pouco melhor, né?
tanto que para os meus alunos não é zumbi, é rei zumbi de Palmares, né? Era assim que a coroa portuguesa tratava ele. Por que eu não vou tratar igual? Por que eu não vou dar esse título? Né? Sobre as evidências históricas do nome Maculelê, a gente fala do povo malê, dos lelês, dos povos. Hoje em dia a gente trabalha com a questão de existir um povo Maculelê no norte de Uganda, né? Detentor do conhecimento da siderurgia, por isso que vieram para cá, por isso que foram trazidos para cá, foram trazidos aqui enquanto transferência de tecnologia. A Irmandade da Nossa Senhora do Rosário e o Cacumbi, né? O que aconteceu, quem são essas pessoas, a importância das irmandades, inclusive no período, né, do processo escravagista. Né? A gente traz o relato, por exemplo, em 1803 o Cacumbi já acontecia aqui, e as irmandades se organizavam com os donos de escravo para liberar as pessoas para participar do Cacumbi. Né? O Cacumbi acontecia na Praça 15, no centro da cidade, era registrado historicamente. E a apropriação de datas e festejos para manter as manifestações de origem africana, a dança do vilão, né? Ela é muito típica na região da Baía da Babitonga, que ela não tem tanta força, mas a gente procura apresentar. Denunciar o sistema, quando a gente trabalha a capoeira, a gente faz o aluno refletir, né? Pô, em 1888 foi determinada a lei, mas 2 anos depois criaram uma lei dizendo que era crime a capoeira. Tem uma relação, os alunos, a gente debate sobre essa questão. Né, a proibição de manifestações culturais e corporais de raiz indígena e africana. Né, a gente fala da lei da vadiagem, que se permaneceu, acho que até a década de 70, né, uma maneira de coibir isso. As diversas formas de violências impostas no processo da escravização do povo africano indígena. Então, a gente não procura trabalhar, eu procuro não trabalhar com a ideia do castigo físico, mas impactar o aluno com a questão de eu ser separado dos meus, de eu perder minha identidade, né? Eu até trouxe uma foto do Debré aqui, né? A gente até falou isso da última vez, mas eu tomei cuidado porque eu precisava representar essa questão do Estado, né? O Estado sistematizando essa questão dessa perseguição. Aí, quando a gente vai falar de brinquedos e brincadeiras, né, a gente fala sobre as suas regiões, a sua diversidade, né? Eu falo para eles daí sobre a questão da língua portuguesa, língua geral, que há 150 anos a gente falava língua geral, a gente falava Guarani. Essa é uma tentativa de embranquecimento do governo. Né? A dança, o apagamento histórico do Cacumbi, isso aqui me impactou muito, porque é o seguinte, eu tinha que dar aula de Cacumbi, mas eu não tenho um registro histórico do Cacumbi em Florianópolis. Eu não tenho como ensinar um gesto, um movimento que foi sendo apagado. Não é possível um movimento que tem 200 anos, ele não existir em Florianópolis. Né? E aí a gente procura relatos, e aí eu uso em especial um vídeo onde mostra, se eu não me engano, em 2000, o restante do Cacumbi do Capitão Amaro entrando pela primeira vez dentro da igreja do Morro da Caixa. Porque era proibido, né, tinha uma determinação religiosa que não poderia o Cacumbi participar do evento. E ele sempre se relacionou com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Né? Eu queria dar tempo para contar a história da Nossa Senhora do Rosário, que é muito legal, mas acho que não vai dar. Reconhecer as influências africanas e indígenas na formação cultural, né? Então, as festas e folguedos ligados a essas manifestações corporais. Então, quando a gente fala como a luta marajoara chegou ao UFC, as ligações da luta marajoara com o ruca-ruca, né? As estratégias de resistência dentro da capoeira, com o toque de cavalaria, a questão dos apelidos. Né? Então, como é que a gente trabalha? Fala lá da questão do... Por que o português de Portugal fala de uma maneira e o português do Brasil fala outra? Né? Toda a nossa matriz, eu não consigo falar, né? Da voz, ela é iorubá, por isso que a gente fala com língua aberta no final. Né? Os portugueses falam fechados, a gente tem essa matriz bem presente. O registro dos primeiros brinquedos do mundo, a luta, na verdade, no campo da luta se diz que iniciou na Grécia, mas a gente sabe que tem registros, pelo menos, de 3.500 anos no Egito. Né? A ginástica também, a gente tira essa questão eurocêntrica e fala que teve manifestações sistematizadas em África e em Ásia, né, muito antes. E na dança a gente aborda a força do movimento negro sobre as danças atuais, em especial o hip-hop, né? O movimento hip-hop, o break, o street dance.
E aí eu trabalho também com a questão do naturalizar elementos das manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras, né? As palavras do dia a dia de origem indígena, as comidas e festejos ligados, o corpo como é estabelecido por essas matrizes indígenas e africanas, né? As brinquedos de origem indígena e africana. Então, aqui a gente fala essa ideia de deslocar essa normalidade branca europeia. Eu vou ter que entender povo indígena com o povo originário, né? Eu tenho que criar essa ideia para romper um pouco essa questão de indígena quanto só brasileiro. Ele é originário. E eu preciso trabalhar com a questão de naturalizar, a gente falar de mitologia, não confundir com religião. Então, quando lá no primeiro e segundo ano eu apresento a origem da yoga, vindo do Shiva, apresento aquele deus azul de 4 braços, né? Eles ficam, nossa, professor, mas como assim? Você está falando de religião? Eu falei, olha, então vamos cancelar a Marvel, né? Porque tem um deus nórdico lá soltando raio. Então temos um problema, vamos ter que jogar fora essas camisas do Thor aí, se a gente não pode falar disso. Então, como é que funciona? Só porque ele é branco de olho azul? E as outras questões, né? Aí a gente fala também sobre a mitologia do Quarupi, né? Em especial quando a gente fala lá dos povos da estrutura anterior, eu falo para eles abismado, pensando que o Quarupi é algo compartilhado por troncos linguísticos diferentes. Eu fico pensando como é que consegue ter essa sofisticação de organização, de eu não falar a mesma língua, mas compartilhar o mesmo ritual, né? Isso me impacta muito. E a relação com o corpo no Ruka-Ruka, porque quando a gente vai mostrar o Ruka-Ruka, eu vou mostrar corpos. E corpos nus. E aí, desculpa, eu vou ter que mostrar o vídeo do índio lutando e aparece o pinto da pessoa lá. E aí eu preciso explicar, não, quem carrega isso é tu, não é o povo que eu estou mostrando, não é o ritual deles. Essa sexualização não pertence a essa cultura, essa ideia, né? Aí o brinquedos e brincadeiras, então a gente trabalha a questão da peteca, eles dizem, sério, professor, mas se joga peteca no mundo? Sim, mas a peteca é aqui, né? Ela é de origem tupi, e nisso a gente fala também das comidas e palavras, né? A gente diz, alguém aqui sabe o que é o benjamin, por que a gente usa caçula, né? Por que a gente experimenta essa comida, por que o feijão faz parte, e por aí vai. E nas danças, as referências africanas nas letras e nas músicas, né? Então, toda vez que eu vou trazer alguma coisa, eu me preocupo com essa questão, e aí faz eu cair na curadoria. Eu acho que é a questão que tem impactado bastante. A gente que trabalha agora muito com a apresentação digital, a gente percebe isso, né? Fica evidenciado. Eu, pelo menos, me evidencia muito. Eu uso Canvas e eu sei que é evidente isso. Eu peço uma imagem de qualquer pessoa, sempre aparece um branco. Você pode fazer o teste, no Google você pode fazer isso. Então, será que essas imagens representam os povos e as manifestações corporais, né? Eu dou aula para os anos iniciais, eu penso, turma da Mônica, eles vão fazer essa relação, mas eu só tenho branco. Né? E aí eu tenho até um debate, eu vou querer só meninos, eu quero uma menina negra jogando. Eu quero representatividade, e aí é um debate maior, né? Junto com isso, vai além da imagem a curadoria hoje em dia. Então, enquanto professor, eu pensei, eu não sei, estou com o meu tempo aí? Está quase? 1 minutinho? Então, vou aproveitar. Que eu determinei que a capoeira ela vai passar pelos meus anos iniciais, porque ela traz uma ideia fora da ideia europeia centralizada. A capoeira não se permite ser luta e não se permite ser dança, ela é capoeira. Né? Eu acho isso muito, muito, muito interessante. E o protagonismo, né, do negro indígena, eu passei já o outro, não vi. E a questão do repertório musical, quando eu trabalho com dança com os meus alunos, eu ainda estou procurando, mas com o 5º ano, como eu trabalho com a ideia de dança de rua, né, street dance, eu pedi uma ajuda para a Anaílse, ela me deu o pedagogia, eu apresento para eles, mas aí, no retrasado, eu achei a música Emoriô, né, é uma versão feita por uma dupla de DJ francês, com a voz da Fafá, mas eu fui pesquisar e aí eu trabalho todo o aspecto de Emoriô, né? Emoriô é uma palavra iorubá que significa eu te vejo. Eu acho isso muito legal. E ele, além disso, é um Ijexá de Oxalá. E aí a gente trabalha essa questão de, olha, de onde é que veio todo esse caminho. E quando trabalha isso de maneira clara, com tranquilidade, não existe um debate sobre isso ser religião, não. Isso é cultura. Né? Isso faz parte da nossa formação. Tá? Então...
eu fiz um recorte aqui, vocês percebam que a minha ideia, enquanto educador, não é pontuar e fazer uma aula antirracista, é que todas as minhas aulas tenham esse conteúdo. Porque a gente é o tempo inteiro bombardeado por uma normalidade branca, europeia, hétero, né? Então, eu acho que o meu trabalho é, a todo momento que eu puder pontuar, trazer uma outra referência, fazer isso. Eu só queria aproveitar que a professora falou aqui sobre a princesa, né? Eu fui trabalhar, como eu falei, a linda Rosa Juvenil, e eu estou terminando, é a minha última história aqui, que eu fui apresentar um rei, e, de novo, tu bate no Google, não tem outro rei que dá, né? É um rei branco de cavalo. E eu falei, não é possível que o maior rei da história, a pessoa mais rica da história, né, o rei de Mali, a nossa referência continua sendo um branco. Tá? Então, seria isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Hugo. E depois dessas partilhas inspiradoras que a gente teve aqui nesse primeiro momento, a gente tem uma proposta de reorganização do tempo para que a gente consiga ter pelo menos um momentinho de diálogo com a nossa plateia. Como a gente propõe? 2 perguntas da plateia, rápidas, né? Mas para 3 perguntas. Né, pediram mais uma, então 3 perguntas, e 2 minutos para cada apresentação para dialogar com a pergunta da plateia e fazer um encerramento de fala. Pode ser, gente? Então, podemos começar. Tá, vamos lá então, gente. 4 perguntas, tá bom? Oi, bom dia. Meu nome é Laila, eu sou diretora do NEM Nilson. A minha pergunta ali para o pessoal da Carvalhal, eles falaram da questão da nomenclatura ali das palavras de origem africana, né? E que uma das palavras que mais apareceram foi macumba. E também relacionado ao livro O Pequeno Príncipe Negro, que é preto, que lá na unidade nós também trabalhamos com um grupo das crianças, o G3, que, só para contextualizar rapidinho, o livro foi itinerante nas famílias, para as famílias contarem a história junto com as crianças. E dentro dessa história tem nome de 2 guerreiros, né, Yansan e Xangô, e surgiu uma questão religiosa, né, que a família levou para o lado religioso justamente pelo peso da palavra, sem o conhecimento. Então, eu queria perguntar para vocês como que foi, assim, entre os estudantes e as famílias nessa questão das palavras e do significado real delas. A gente pode fazer um bloco, meninas? Sim, 4 perguntas. Tem mais? Só levantar a mão. Aqui tem a Simone, aqui tem a... eu já estou vendo aqui. Bom dia, gente. Eu me chamo Simone. E eu trabalho na educação de jovens e adultos. Eu quero fazer uma pergunta para a Aline e depois uma pergunta para o Bruno, 2 em 1. Pode ser? Primeiro para a Aline, porque me tocou muito a presença, além da presença dela no Grupo Americanas, a fala dela foi muito significativa, pelo menos para mim, acho que para as outras meninas do Americanas também. Eu quero que ela fale um pouco para a gente sobre a sua auto-identificação como uma mulher branca, que isso foi um processo, e eu nunca tinha escutado isso, né? A gente sempre fala que é muito difícil que algumas mulheres negras que não são retintas e até algumas retintas se descobrem negras, né? E negras politicamente falando, né? Não a cor da pele, não é isso, né? Então, você teve essa identificação na cara da gente ali, né? Acho que a gente lembra do dia, a tensão que foi e o estranhamento que foi. Eu acho que seria um relato lindo e eu quero te convidar a escrever sobre isso. E, para o Bruno, eu gostei muito do trabalho. Bruno, achei
É muito sensível você trabalhar essa questão, sobretudo na EJA. E eu gostaria de saber se você teve ajuda de outros professores, principalmente do professor auxiliar de ensino, porque eu acho que hoje tem formação de professores auxiliares aqui, e eu acho que é muito importante a gente falar como um posicionamento político que, desde o início do ano, nós estamos fazendo formação para os professores auxiliares, tanto para a autoidentificação dos estudantes no horário, no momento da matrícula, quanto as necessidades disso, as necessidades, os benefícios, o posicionamento político, a importância que é a pessoa se autodeclarar, e o professor que faz essa matrícula a entender isso. E como esses dados são importantes, sobretudo na educação de jovens e adultos, que é de maioria negra. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E é isso. Eu quero fazer uma pergunta para a Aline. Meu nome é Lígia, então queria te dar parabéns pela pesquisa. É muito importante que a gente, pessoas brancas, enfrentem essa questão do privilégio da branquitude. Eu vi que o Hugo também fez isso, parabéns. E porque foram as pessoas brancas que criaram o racismo. Então, a gente precisa falar disso o tempo todo. E aí, falar de Herer, com certeza, é aprender a potência da cultura negra e da cultura indígena. Vários trabalhos mostraram aqui isso. Mas também é olhar para essa branquitude. E aí você mostrou que os mapas não são neutros. E aí, não sei se vai dar tempo, mas seria interessante que você falasse mais como abordar essa questão da branquitude na geografia. Bom, vou começar pela... Quer perguntar? Quer responder primeiro, Bruno? Eram 4, né? Tem mais alguma pergunta da plateia? Eu queria fazer um comentário, aí eu faço depois. Pode fazer agora, no bloco. Tá. Primeiro, parabenizar, achei muito bonito. E dizer para o Carvalhal, eu estou devendo, estou em dívida com vocês, mas eu queria só relembrar uma questão do Carvalhal que me chamou muito a atenção quando a diretora colocou aqui a porcentagem de crianças negras no Carvalhal. Quando nós estávamos construindo... Eu sou um pouquinho mais velha, quando nós estávamos construindo a matriz curricular da Herer, eu lembro-me de uma fala do Carvalhal que me disse o seguinte: aqui a gente não tem crianças negras. E quando eu cheguei no Carvalhal, a primeira criança que eu vi foi uma criança negra. Então, como o olhar faz a diferença, quando a gente consegue olhar e ver as crianças. A Simone até me deu um termo ainda há pouco, que agora eu esqueci, que é um termo da biologia, cegueira botânica, E aí a gente pode chamar da cegueira racial, quando a gente não quer ver. Então, queria parabenizar aqui o Carvalhal por conseguir sair dessa cegueira racial e conseguir ver as crianças que ali estão. Gratidão. Bom, para o Hugo, que o grupo da Educação Física foi muito difícil para a gente fazer a formação lá em 2007. Que bom te ver aqui assim. Então, a gente vai misturar a ordem. A Aline, o Hugo, depois o Bruno e o pessoal do Carvalhal. Pode ser? Tá, eu vou começar pela pergunta da Simone, que eu acho muito significativa, e já responde a da Lígia em partes. A primeira questão, eu acho, tem a ver com esse letramento racial, que, embora eu já estivesse estudando branquitude, eu achava que me considerar parda pela mistura de raças da minha família era ok, era um posicionamento político. E com o nosso grupo, entendendo, ouvindo as meninas e observando, eu vi que é muito problemático qualquer pessoa branca, que é lida como branca, pleitear um lugar de parda, porque ela pode, inclusive, novamente, usar isso a favor dela como um privilégio numa banca, em qualquer questão. Então, qualquer pessoa que é lida como branca no Brasil deve se identificar como branca, porque isso é o que traz para ela uma série de lugares de privilégio. E só o fato dela não... Eu estou falando por mim, nunca ter pensado, de fato, o que era a minha autoidentificação, já mostra a minha branquitude e o privilégio que eu vivo. Então, eu queria muito agradecer ao Grupo Americanas e dizer para vocês que isso foi fundamental para a minha pesquisa, isso faz parte da minha formação como professora na vida, que hoje eu tenho outro repertório para discutir com os meus estudantes. Então, eu agradeço profundamente.
Lígia, eu acho que a geografia ela tem uma vantagem em relação às outras disciplinas, porque, como a Maria apresentou, o Milton Santos foi um cara que fez uma teoria, ele ressignificou todos os conceitos da geografia, sem muitas invenções, mas a partir de uma perspectiva de mudança social. Então, eu acho que qualquer luta anticapitalista, antirracista ou anticolonialista, ela também precisa ser anticapitalista, porque esse sistema ele se alimenta dessa desigualdade racial, né? O racismo é o alimento do capitalismo. Então, eu acho que a teoria do Milton Santos é muito proveitosa nesse sentido, quando a gente adentra, e ele não fala especificamente, ele não faz uma discussão sobre raça, mas ele sempre traz, é o que a Sueli Carneiro fala dele, né, que ele é um tigre sem mostrar a tigritude dele. Então, eu acho que isso tem uma vantagem para nós na geografia. A geografia ela vai trabalhar uma leitura de paisagem. Quando você leva os seus alunos, você tem que mostrar quem é o escravista. Quando você vai mostrar uma comunidade que é autoconstruída, que se constrói sem o poder do Estado, você tem que mostrar que lá existe uma sabedoria imensa e que não tem a ver com hierarquia de saber, tem a ver com toda essa construção que obstruiu populações do compartilhar da riqueza. Então, eu entendo a branquitude como uma coisa que reduz a capacidade da humanidade de ser positiva. Então, dessa forma, eu não sei se eu respondi as duas, só para ser rápida. Adam, então, na verdade, eu só queria agradecer a oportunidade, né, de compartilhar. A ideia não é servir de exemplo, e sim mostrar que existe uma possibilidade e convidar a estudar. Eu acho que não tem outra maneira, né? Eu estou aprendendo, continuo aprendendo, e tem muito, mas muito para aprender mesmo, né? Cada dia que a gente estuda um pouquinho mais, a gente faz outras relações e cria outras percepções. Então, convido quem quiser participar do Grupo Sankofa, vejo que tem outros grupos acontecendo, mas que isso impacta, e não só na minha prática, mas no meu entendimento enquanto pessoa, né, enquanto mundo. E é isso. Respondendo assim ali a tua pergunta, como que eu vou falar isso? Eu acho que a questão são duas perguntas ali, a questão do grupo e a parte da autodeclaração, né? A parte ali da autodeclaração, principalmente quando a gente fala sobre racismo, a gente fala muito sobre desumanização, né? Só que o que é interessante, quando os alunos não se declaravam como negros, ao mesmo tempo tu vê que isso é uma certa ferramenta de proteção, sabe? E o que tipo, quando a gente identificou isso, e depois lendo até outros materiais, é muito triste, sabe? É muito triste. Eu te falo também como, não como professor, mas como pessoa negra aqui. Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, o nível de racismo é tão absurdo e tão sofisticadíssimo, que ele ataca as pessoas e ninguém sabe de onde que vem. É o famoso vem um tiro, mas ninguém sabe de onde que está vindo a bala. Entendeu? Desculpa até me emocionar. Em relação ao Charles, eu acho que eu não posso falar do Charles e eu não posso esquecer do meu grupo também. Porque quando a gente chega aqui, a gente trabalha e fala sobre esse assunto, a gente fala sobre coletivo. O Charles ajudou muito, mas o Ronaldo ajudou muito, a Júlia também ajudou muito, a Priscila ajudou muito, o Leandro ajudou muito, o João ajudou muito, o Gabriel ajudou muito. Então, como eu posso falar, né? Eu acho que a gente é um grupo, né? E desculpa me emocionar, que eu tenho um choro fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre afeto, né? Quando a gente, eu acho que, principalmente quando a gente foi pensado também a oficina, eu acho que quando a gente fala sobre racismo, é muita violência que a gente identifica, e eu acho que para a gente também modificar isso, entender, é interessante entender as violências, mas a gente combater isso, como o Paulo Freire falava, a gente combater isso com amor, com afeto e com muita consciência. Tá bom? Então, acho que é isso.
Antes de dar a palavra para o professor da atividade, respondendo à professora lá que fez a pergunta, e respondendo também um pouquinho do comentário, acho que a Simone fez, sobre auxiliares de ensino. Sônia também, foi lindo, mas da Simone, né, que você mencionou os auxiliares de ensino, nós tinha muito mais coisas para mostrar, a gente sabe que extrapolou, a gente já tinha uma ideia, porque a gente ensaiou várias vezes e sempre extrapolamos o tempo, mas ali vai mostrar, no final, e que eu gostaria de fazer a referência do manifesto antirracismo que a professora Janaína, que está aqui conosco hoje, fez com os 9º anos. Foram vídeos muito bacanas que nós mostramos na Mostra Cultural, as famílias puderam assistir e os estudantes como um todo também. E os auxiliares de ensino, em todas as oportunidades que tiveram durante o ano, trabalharam a temática de forma muito bonita. Então, nós fizemos vários perfis onde nós colocamos o trabalho que eles fizeram com o cabelo, a sua identificação como a cor. Então, eles realmente aproveitaram todas as oportunidades que tiveram em sala de aula para trabalhar a temática da ERER, e foram produzidos trabalhos lindíssimos, e a equipe que trabalha conosco, um auxiliaria iniciava, o outro concluía, o outro acrescentava. Então, foi um trabalho de equipe muito bonito que os auxiliares de ensino fizeram ali na nossa escola. E quem quiser ver, vai no nosso Instagram, curta e compartilha, que lá tem todas as fotos de todas as atividades que a gente faz. E está muito bonito mesmo, tá? Então, quem quiser lá, vai lá dar uma espiadinha no nosso Instagram, que, ó, chuchu, beleza. Também quero agradecer às minhas colegas, que sem elas, sem a comissão, a gente não conseguiria fazer nem metade do que a gente fez. Então, muito obrigado, mulheres, né? Muito obrigado. Muito obrigado a Sônia também por compartilhar a tua experiência, e quero que tu saiba que o documento da ERE funciona como uma espada para a gente, funciona como uma flecha para a gente. E muito obrigado a todos vocês. E fazer esse trabalho com as palavras gerou, sim, esse ruído, né, da palavra macumba. Eu estava com a Ju, né, a gente trabalhava com os anos iniciais, e sempre quando vinha essa palavra, e é bom frisar que foram eles que trouxeram, não foi eu que coloquei a palavra, foram os alunos que trouxeram essas palavras. E sempre vinha esse impacto, né, e tinha com o xixi assim, isso é do mal. Isso não, a mamãe disse que isso é do mal. Então, eu encaro isso como, não como uma coisa ruim, mas como uma quebra de paradigma, e me dá uma abertura para conversar sobre isso também. Por que isso? Também deu a brecha para a gente estudar a África, da gente entrar... Qual país veio a palavra, né? A gente entrou em cada país da África, entender a África não só como um lugar de miséria, não só como um safari, mas como um lugar também de saber, de conhecimento e de herança ancestral. Então, foi com as famílias, a gente deixou exposto as palavras, a gente também trabalhou com Libra, então a nossa aluna que é cega na escola também teve a oportunidade de ter esse contato com essas palavras. E embaixo da palavra tinha o significado das palavras, em braille, isso, em braille. E a própria definição da palavra já ajudava a pessoa a reagir de outra forma, a quebrar o paradigma que ela tem, de ir com olhar a palavra macumba, chegar perto e ver o significado da macumba. O do 3º ano, eles fizeram um trabalho de colocar as figuras das palavras, então era um trabalho de leitura e também visual. Então, isso não foi o impacto dos alunos com a palavra, mas também para mim entender como trabalhar isso na sala de aula. Foi a primeira vez que a gente fez isso, né, e isso vai me constituir para sempre. Muito obrigado. Vou agradecer a todos que compartilharam. É muito importante, eu, como criança negra, eu não tinha na minha família as falas, né? Porque a minha família, ela acreditou sempre que proteger era calar, era não falar. Então, na escola, apesar de muitas feridas,
eu tive também uma maneira de me empoderar e de tratar, e de mexer, e de conseguir me curar de muitas. Então, a escola é um lugar de empoderar, de pensar, e é muito importante que esse trabalho continue sendo feito. Então, agradeço a todos. Passo para a Carol. Palmas, né, para essa partida. Quebrar o protocolo. Eu me senti impelida em quebrar o protocolo e vir falar, sabendo que hoje é a formação dos professores auxiliares. Eu fiz a pergunta para o Bruno para tentar problematizar um pouco esse lugar do professor auxiliar de ensino, que muitas vezes na escola fica num lugar ou em outro, né? E às vezes não tem parceria para trabalhos, para dar continuidade a trabalhos. E eu me senti impelida a falar diretamente aos professores auxiliares de ensino que a educação para as relações étnico-raciais é uma ferramenta importantíssima de trabalho e de união na escola, né? A gente fazer um trabalho em toda a escola para a autoidentificação dos nossos estudantes é de uma potência absurda, assim. Constrói pertencimento, é uma coisa, é muito interessante. Enfim, eu não quero ficar aqui falando, porque a gente já está querendo tomar café, mas eu queria deixar essa mensagem para os professores auxiliares, para a gente pensar bastante e trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, fincar o pé nisso, que as escolas vão sair ganhando muito. Muito obrigada. Gratidão, então, pelas partilhas desse momento, né, desse nosso primeiro momento da manhã. Informar que agora a gente vai fazer uma pausa para o café de 10 minutos, mas solicitamos que vocês cumpram os 10 minutos, porque no retorno a gente tem a apresentação das crianças e a gente quer que vocês estejam aqui para prestigiá-las. E o pessoal aqui aguenta para tirar uma foto. Obrigada.